O Atlético finalmente livre de qualquer risco de rebaixamento, tem 2 rodadas aí para conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, uma competição internacional para a próxima temporada. Eu queria que você falasse desse momento de alívio, principalmente do vestiário do Atlético, como que foi lá dentro com esse alívio da chegada aos 45 pontos e sair de vez desse risco. É um momento que nós aguardávamos, né? Lógico que diante do belo jogo que assistimos hoje, é importante quando você mostra que tem que ser feito de uma forma e isso acaba sendo feito dentro de campo e aí você, obviamente, que gera um sentimento de felicidade em todos, né? Nós sabíamos que seria um jogo difícil, assim como foi, 2 equipes que jogaram futebol, mas acima de tudo, o que mais importa é que a equipe voltou a vencer, jogando bem, merecidamente, e isso, lógico que de uma forma ampla, acaba nos confortando. Mancini, você sai desse jogo com aquela missão cumprida, com o sentimento de dever cumprido. Você chegou no momento que o Atlético vinha numa queda de desempenho, com muitas derrotas seguidas, e o objetivo inicial, quando você chegou aí com esse contrato curto, era para livrar o time do rebaixamento. E já emendando, com o dever cumprido, já tem algo aí para o ano que vem? Tem alguma ideia se a diretoria já passou para você, permanência ou não? Não, isso não está em pauta no momento. Então nós temos que focar no jogo de hoje, naquilo que foi desenvolvido. A partir do momento em que eu aceitei o desafio de vir para o Atlético, nós sabíamos que não seria fácil você mudar uma metodologia que vinha sendo aplicada, você modificar algumas coisas, alguns conceitos do time. Então, seria importante uma sequência de jogos, uma sequência de vitória, porque a vitória ela acaba te gerando confiança e o atleta de futebol ele precisa da confiança para entrar em campo e desenvolver o que sabe. Hoje eu vejo um Atlético que já está mais perto de entender aquilo que o Mancini pede para eles, né? Em alguns jogos a gente até fez alguns momentos dessa forma, mas oscilou. No jogo de hoje eu vi um Atlético jogando com uma intensidade muito interessante, saindo rápido de trás, tentando surpreender o Corinthians. Na retomada da bola também, a transição defensiva também feita em muita velocidade. Então aos poucos eles estão entendendo e aos poucos dentro de campo as coisas estão dando certo, né? Era um curto espaço de tempo. Na chegada faltavam poucos jogos para que você possa mudar uma metodologia, mas infelizmente hoje a gente já vê uma evolução bem considerável em todos os aspectos, tanto na parte de organização quanto na parte da execução daquilo que está sendo pedido. Ô Mancini, muito da melhor do Atlético se deve, creio eu, do futebol esplêndido que joga esse moço chamado Casares. Ele é grato, nós sabemos, a gente sabe, e muitas vezes faz uma partida, some. As últimas 3 ele jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Hoje entrou espetacular. Queria saber de você, o que você conversou com ele, o que você conversa, parece que a coisa mais é conversa, porque a bola dele é espetacular, e o que você projeta dele para o ano que vem. Se fizer uma temporada do nível que ele joga hoje, é o melhor 10 do Brasil disparado. A sua conversa com o Casares, e que se espera ver para o ano que vem de uma temporada inteira boa, que é o futebol que ele tem. Então, eu fico muito feliz de vê-lo jogando dessa forma, porque ele foi um atleta que ao longo desse curto período aqui, ele teve muita evolução, não só na parte técnica, como na parte tática também. Hoje, após a marcação do segundo gol, ele sem que chegasse ordem nenhuma, ele passou a fazer uma marcação mais recuada em cima do Gabriel, sabendo a importância que ele tem para o time. A hora que ele passou a atuar mais adiantado, que nós já havíamos falado sobre isso também, que em algum momento do campeonato ele poderia jogar como um falso 9, até para que a gente pudesse reforçar um pouquinho o setor de meio campo, porque todos nós sabemos que ele é extremamente ofensivo, ele é extremamente técnico, é um cara que olha para o gol, então isso é muito importante que você tenha na sua equipe um atleta diferenciado desse ponto. Mas é também importante dizer que ele subiu de produção e talvez ele esteja no melhor momento do ano. Mesmo ele sendo substituído em algumas vezes,
porque muitas vezes se olha somente a plástica do jogo, mas não se olha o comportamento tático. E o técnico está lá para ver o comportamento tático também. A partir do momento que há uma sobrecarga em cima de qualquer jogador, nós temos que tomar atitude. E eu estou ali para tomar atitude. Então, fico muito feliz dessa evolução do Casares. Concordo, acho que ele, atuando como um 10 dessa forma, dificilmente a gente vai achar outro no Brasil com tanta qualidade, mas é necessário dizer também que nós temos hoje um sistema de jogo que favorece para que ele possa desenvolver isso daí. E eu acho que essa é a luta do treinador, é você deixar o atleta à vontade para entrar em campo e poder jogar o melhor. Assim, duas situações. Uma sobre as substituições. A gente percebeu que o Corinthians chegava muito na bola aérea. Se as substituições, a questão da estatura dos jogadores, se isso influenciou na hora de você fazer a substituição. E também sobre o Ceará, que você citou várias vezes que ia contar com ele veio no ônibus com um grupo, mas nem no banco ficou. O Ceará acabou sendo vetado pelo departamento médico momentos antes do jogo. Nós entendemos em conjunto que em alguns dias de treinamento ele teve uma evolução considerável, mas havia um risco. A partir do momento em que tem um risco, um atleta que nunca se lesionou, que está passando pela primeira fase da vida dele, então não há muito parâmetro do quanto ele suportaria ou não. Aí nós achamos melhor tomar essa decisão. E sobre as substituições, naquele momento onde a gente fez o segundo gol, nós tínhamos a certeza de que as alterações do Corinthians seriam exatamente aquelas, que Wagner Love, Bocelli, eles deveriam entrar no jogo. Então, nós entendemos que naquele momento seria importante a entrada do Leonardo Silva, porque é um expert nessa bola aérea, e também o adiantamento do Hever ao meio campo, porque o Hever, quando entra no meio campo, ele transforma o time. Ele tem uma capacidade de jogo aéreo e de técnica que faz com que todos os jogadores subam de produção. Então, eventualmente, ele pode ser utilizado. Não quer dizer que ele vai se tornar um volante, mas ele tem técnica e capacidade de leitura de jogo para jogar ali. Então, naquele momento, era importante que nós tivéssemos alguém dotado de técnica para fazer o jogo fluir, após a saída do Jair, né? No aspecto físico, e a entrada do Leonardo Silva também para reforçar um pouquinho mais o jogo aéreo, porque nós sabíamos que naquela altura do jogo o que restava ao Corinthians era exatamente isso. Então nós bloqueamos bem as duas laterais do campo e aí sobraria somente a bola aérea. Consigo, para fechar a temporada, são 2 jogos, muita coisa em cima, né? Botafogo aqui e Internacional lá. Eu digo muita coisa em cima porque tem a premiação, tem a vaga da Sul-Americana. Eu acho que tem muita coisa a ser jogada. São 6 pontos. A gente, como funcionário do Atlético, a gente deve, é uma obrigação que a gente lute até o último minuto do campeonato. Seja por vitória, seja para entrega em campo. Hoje eu vi um time que se entregou demais em campo, que dobrou a marcação em todos os sentidos, em todos os setores do campo. Então há necessidade sim de se somar mais pontos. Eu acho importante quando você acaba bem o campeonato, porque você dá uma resposta diferente, não só à imprensa, ao torcedor, mas àqueles que analisam o futebol de uma forma geral. Então são 2 jogos, um aqui ainda, lá no Mineirão, e o outro fora de casa. Importante que asseguremos a vaga da Sul-Americana e importante também encerrar o ano de uma forma positiva. Wagner, anteriormente você falou de algumas situações que seriam mais tranquilas quando o Atlético já estivesse assegurado a vaga na primeira divisão. Como, por exemplo, o Vitor, né, tem uma oportunidade ainda este ano. Vai ter este ano. E outros jogadores podem ainda ser testados também nesse fim de ano? Eu não diria testados, eu acho testados um termo que não cabe agora, mas é lógico que dá a oportunidade ao Vitor de voltar a jogar, de poder terminar o ano 2019 de uma forma real, é muito importante agora. Eu acho que o grupo de jogadores também espera isso daí. E tem outros atletas que se dedicaram ao longo do ano e que merecem também uma chance. Eu não estou dizendo que eu vou descaracterizar o time, porque é importante, assim como eu disse anteriormente aqui, vencer as 2 partidas que faltam, respeitando os adversários, mas fazendo de tudo para ir lá e
vencer os partidos, mas é importante também que você abra oportunidade para que outros atletas possam também encerrar o ano de uma forma positiva. Pode também, o Wagner, ainda em cima dessa questão de modificar um pouco o time, mudar a forma do time jogar, porque já que com o centroavante não está conseguindo fazer gol, o time não tem rendido suficiente para o centroavante fazer gol, jogar com um falso 9, de repente alguém por ali. Então, é difícil você alterar um sistema de jogo que agora começa a melhorar. Eu acho que o sistema de jogo do Atlético, na minha ótica, é um Atlético intenso, que ataque em velocidade e que volte em velocidade. Esquema tático, se vai jogar no 4-4-2, no 4-3-3, enfim, eu acho que isso é pouco relevante no momento. A gente não pode ficar apegado a isso quando o futebol é jogado de uma forma compacta, seja na frente ou atrás. Então, é óbvio que nós podemos jogar sem a figura do 9, mas é importante que alguém ocupe esse espaço. E aí você vai, talvez, esbarrar na característica de um ou de outro jogador. Então, em cima daquilo, em cima de uma coerência, a gente vai tentar montar um time já na quarta-feira que seja forte o suficiente para enfrentar o Botafogo. Mancini, como muito honesto que você você começou um trabalho que era para atingir os 45 pontos, o Atlético fazia 8 pontos em 45 antes de você chegar e alcançar o objetivo. Você se enxerga aqui no ano de 2020, você acha que vai pegando, psicologicamente já está pegando as malinhas e deixando o clube? E para finalizar, enxergando estar aqui em 2020, o Casares um futebol como brasileiro que tem dificuldades de jogadores hábeis, alguém pode no futebol brasileiro não fazer uma boa gestão da carreira de um jogador em detrimento do seu futebol? Obrigado. Eu acho que nós estamos cansados de ver grandes jogadores aí se perderem ao longo do caminho, né? Eu, sinceramente, não sei de quem é que cuida da carreira de vários atletas do Atlético, mas eu acho importante sempre que o técnico tenha oportunidade ele falar sobre isso no grupo. E eu tenho o hábito de falar sobre isso e sobre muitas outras coisas, sobre economia, sobre imposto de renda, sobre aquilo que se faz fora do CT, porque eu acho que nós também somos educadores, né? Nós também somos, muitas vezes, exemplos de vida e passamos por várias etapas daquilo que eles estão vivendo hoje. Então eu acho importante você fazer parte desse coro, desde que não seja um coro chato, um coro que intimide o atleta, mas é óbvio que se trata de um jogador que vale a pena você investir, você tentar entender, porém ele é de uma cultura diferente, ele é de um país diferente, assim como nós temos outros atletas dentro do elenco dessa mesma forma. Então eu acho importante que, além de você tentar entender aquilo que o atleta está pensando, você também olhe pelo aspecto cultural, do que ele está acostumado, de como ele se alimentava e de como ele se alimenta hoje. Não é o caso do Casares, porque ele já está um certo tempo aqui. Mas é importante que a gente preste atenção em tudo aquilo que está acontecendo no elenco. E sobre 2020, eu não posso falar de 2020, porque o meu contrato vai até o último dia de 2019. Assim, eu queria que você falasse sobre essa questão do time ter conseguido esse primeiro objetivo, vamos chamar assim, que é afastar qualquer risco de rebaixamento, enfim, tem outros objetivos. Você falou de ter intensidade até o fim, de querer vencer os jogos, mas com a experiência que você tem no futebol, você acha que em algum momento já é a hora do Atlético pensar no planejamento do ano que vem? Eu falo de elenco, de já entender o que quer para 2020, jogadores, quais seriam as deficiências? Lógico que é, e o Atlético já está fazendo isso, né? Embora não seja divulgado, mas há, logicamente, um movimento de planejamento em 2020. Eu, como técnico da equipe, todos aqueles que trabalham no Atlético hoje têm a obrigação de preparar aquilo que vai ser feito em 2020, independente de sabermos ou não quem fica no clube ou não, né? Então é importante, como uma obra profissional, você passar tudo aquilo ou preparar o terreno de quem vai estar em 2020, sejam eles atletas, sejam do grupo de apoio, enfim. Então acho que nesse sentido nós não estamos dormindo no ponto. Acho importante chegar à marca de 45 pontos, que é uma marca que todas as equipes do Campeonato Brasileiro
tem como primeira meta do campeonato. Hoje nós estamos falando de uma meta de 45 pontos porque nós atingimos, mas todas as equipes que entram no Campeonato Brasileiro, e eu posso te falar isso porque eu já estive em várias dessas equipes, em primeiro lugar, 45 pontos. Em segundo lugar, vamos buscar outras coisas. Então, todo mundo pensa, porque nós estamos disputando uma Série A de brasileiro extremamente equilibrada, onde tudo pode acontecer. Times que eram considerados favoritos estão ou estavam brigando na parte de baixo da tabela. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que ter um planejamento bem coerente daquilo que pode acontecer dentro de um orçamento, que aí não é da nossa parte, aí é mais de parte administrativa, mas eu posso te assegurar que o Atlético, dentro de todos os setores, está se preparando sim. Ok?